Ok, começou a gravação, então boa noite a todos, né? Vamos falar aí um pouquinho do CPC 12, né? Vamos começar a falar do CPC 12 e também vamos falar sobre o CPC 46. Né, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois CPCs, né? Porque como eu estava falando para vocês, eu na próxima aula vou estar trazendo um pouquinho do CPC 01, né? E para a gente poder fazer o cálculo e entender um pouquinho melhor sobre a redução do valor recuperável dos ativos, nós vamos precisar ter um pouquinho desses dois CPCs, porque para fazer o cálculo do valor em uso e o do valor justo, a gente tem que entender um pouquinho desses CPCs, né? Então vamos começar aí desse CPC 12, né? Deixa eu aproveitar para dar uma lida aqui nessa página inicial, né? Que eu trago o conceito inicial do pronunciamento, né? Que ele vem o seguinte, né? Esse pronunciamento tem como objetivo estabelecer os requisitos básicos a serem observados quando ocorrer a apuração do ajuste a valor presente de elementos do ativo e do passivo, né? Quanto da elaboração das demonstrações contábeis, para que não gerar distorções em algumas questões, né? Então, pessoal, a gente tem que ver um pouquinho da importância desse CPC, porque ele traz as normas de como vamos apurar, né, esse ajuste ao valor presente, né? Vamos dizer que nós temos aí, por exemplo, uma situação do passivo, né? Nós temos aí duplicatas a pagar para frente, e aí você, né, resolve pagá-las antecipadamente, né? E aí você vai ter que calcular a questão dos juros, né? E aí você vai ter que trazer ela ao valor presente. Isso pode estar acontecendo nas duas situações, tanto, né? Tanto na situação do ativo, né? Por exemplo, um exemplo, uma duplicata a receber, como também a duplicata a pagar, como também outras situações. Então, com isso a gente tem que entender muito bem a questão, né, do como vai funcionar isso, né? E como eu falei para vocês, na próxima aula eu vou estar visando mais a questão dos exercícios, então essa é uma aula mais conceitual, né? E aí eu queria estar aqui falando um pouquinho, né, para não gerar distorções, né, referente a algumas questões, eu queria estar deixando bem claro alguns itens, né, sobre esse pronunciamento, né, como eu falei aqui, né, presente dos elementos do ativo, né, quando da elaboração das demonstrações contábeis, para que gere distorções de algumas questões, né. Então, é importante estar entendendo que se, né, a adoção do ajuste ao valor presente é aplicável, né, tão somente a fluxos de caixas contratados ou também estimados ou esperados. Então, eles podem estar seguindo esses procedimentos e também que em que situações que são requeridas na adoção do, né, do ajuste ao valor presente de ativos e passivos, né, registro inicial, mudanças de bases ou ambos, né. Então, quando a gente está falando dessa questão dos ativos e passivos, é exatamente o exemplo que eu trouxe inicialmente, né. E, né, observando, só um minutinho que outra pessoa deixou, pronto, já somei aqui, né. É, né, que se os passivos não contratuais são alcançados, né, nós temos a questão desses contratuais, né, e também a taxa, a gente sempre tem que estar, quando estiver trabalhando a questão do ajuste ao valor presente, temos que estar o quê? Vendo qual a taxa apropriada, né, principalmente na questão do desconto ou da antecipação, do que for, né? E qual é o método de alocação desses descontos, né? Na verdade, a gente vai estar vendo que esses métodos, mais para frente, principalmente na questão do exercício, né? Ele não passa do que um cálculo de matemática financeira, né? No caso de juros, né? Juros compostos, que você vai estar fazendo essa antecipação, né? Idealmente desses fluxos de caixa. Então, né, o objetivo, né, desse pronunciamento é deixar o que? Claro, né, que ele trata exclusivamente da questão da mensuração dos itens ao valor presente. E que a dimensão contábil que envolve a decisão, né, de por quanto vai registrar, né, vai ser o quê? Vai ser o reconhecimento disso, né? E sendo assim, né, essas características, né, vão ser tratadas,
né, por outro pronunciamento. Então, você vê que esse aqui ele vem para trazer uma ideia exatamente para estar mostrando em outro pronunciamento, né? A necessidade, né? A necessidade, desculpe, a necessidade de se trazer o valor presente em algumas transações vem o quê? Vem do conjunto de conceitos, né, que vai prezar pela essência da transação e seu reconhecimento, né? A mensuração e divulgação dessas informações, pois ele vai considerar, né, a questão de juros, né, nos preços das transações, em relação ao preço, né, vista correspondente, né? Como assim? Né, imaginem que nós temos aí, né, vou pegar um exemplo do valor em uso, né, que nós temos aí um maquinário que eu quero fazer uma redução do valor, né, eu quero fazer um estudo sobre redução do valor dele e quero estudar o valor em uso. Então, do mesmo jeito que vai funcionar o ajuste ao valor presente, quando a gente trabalha o valor em uso, a gente vai ter que fazer as projeções desse equipamento, né? E esse equipamento a gente vai ter que trazer eles ao valor presente, fazendo isso com uma redução, com a questão dos juros, né, e está apurando, né. Isso parece assim um pouco mais complicado, mas o que acontece? Na hora que a gente coloca em prática, né, fazendo o exercício, a gente vê que não é tão difícil você apurar esse valor, né, não é uma coisa tão pesada, né. Então, né, como eu estava falando, né, há essa necessidade, né, há essa necessidade, né, de estar vindo trazer essa informação. E aí é importante destacar, né, que tem diferenças quando a gente está falando do valor presente e o valor justo, né? Que o próximo item até a questão do valor justo e tem um valor presente, porque o que acontece? O que é o valor justo, né? A gente vai estar até vendo aí depois mais para frente, né? O valor justo é o valor de mercado, né? É o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado, né? Entre partes interessadas. Ou seja, quando a gente está falando do valor justo, é o valor que eu quero vender, né? Que eu quero vender por esse valor, e você compra por esse valor. Então, as duas partes aceitas, então a gente compreende isso como um valor justo, né? E sempre tem que lembrar, né, que não pode ocorrer assim nada que venha a ser uma obrigação, né, que obrigue a pessoa a comprar, porque aí você não está falando de um valor justo. O valor justo é exatamente quando a gente tem, né, essa questão do valor, principalmente do valor do mercado, que é o valor que o que está querendo vender, né, está satisfeito com o valor, e o que está querendo comprar está satisfeito com o valor, então ele chama isso de valor justo, né? Já, né, o valor presente é o valor de hoje, descontando a taxa de juros, né? Ou seja, é uma estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, né? No curso, né, normalmente no curso normal das operações da entidade, né? Então, quando a gente começa a entender o valor presente, é exatamente isso, né? É o valor de hoje, né? Ah, mas isso aí pode ser uma situação que é para daqui a 3 anos, mas você traz ela para o valor de hoje, né? Então, a gente vem com esse intuito do ajuste ao valor presente desta forma, né? E a gente vê que ele é bem diferente de quando fazemos uma comparação com o valor justo, né? É, praticamente, pessoal, não tem muito mais coisa referente quando a gente fala do valor presente, né? A gente tem exercícios que eu vou estar tratando mais para frente com vocês, né? Mas, né, eu gostaria, né, também tá o quê? Tá botando, né, que a questão quando ele está falando do valor presente, né, ele vem como, né, podemos dizer assim, um item de objeto de mensuração do valor presente, né, é a natureza dos seus fluxos de caixas, contratuais ou não, né, porque o valor de entrada cotado no mercado. Então, o que acontece? Imagina se você tem uma situação para frente de alguma mercadoria, né, ou vice-versa, né, ou você quer fazer ao contrário, mas vamos trazer ao valor presente, né, para poder seguir o CPC 12, né, você tem um valor futuro, né,
aproximadamente de um valor de mercado futuro, né? Imagina uma ação futura, e aí você tem o quê? Você vai ter que colocar ela no seu balanço patrimonial com a data de hoje. E aí, no momento que você faz isso, você tem que estar, né, recalculando, entendendo a questão dos juros, e aí que a gente fala, né, é uma progressão, porque a gente vai fazer um cálculo de matemática financeira, né, juros compostos, onde a gente tem o valor futuro e a gente vai ter que encontrar o valor presente. Né? E aí, para isso, a gente vai ter que ter o prazo e vai ter que ter o quê? Né? A taxa. No momento que você tem essas informações, você consegue trazer do valor futuro para o valor presente. Então, o ajuste do valor presente, né, o CPC-12, ele traz exatamente qual é a norma que você vai estar fazendo essa situação. E automaticamente, o que mata, inclusive nas questões, né, principalmente da prova do CFC, né, é porque acontece o seguinte: a gente está falando do ajuste ao valor presente. Então, vamos dizer que eu tinha um valor que era 100 mil, e no momento que eu fiz esse ajuste ao valor presente, que eu fiz o cálculo, né, financeiro dessa operação de juros compostos, e encontrei exemplo na hora que eu trouxe que ficou em 80 mil. Né? Mas o ajuste é exatamente o que? A diferença do valor que você tinha, né, futuro, e no momento que você trouxe para o valor presente. Então, o ajuste vai ser essa diferença, que era 100, ficou 80, então automaticamente teve vamos dizer assim, uma perda de 20, e esse é o ajuste que a gente tem que estar o quê? Né, realizando dentro da contabilidade. Então, isso é bem lembrado que quando a gente for ver questões mais para frente sobre o CPC-12, né, quando ele está falando de ajuste presente, não é o valor que você encontrou na hora que você fez o cálculo, é o valor da diferença entre o valor futuro e o valor presente. Né? Então, o CPC-12 ele vai trabalhar desta forma. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Posso partir para o outro CPC? Estou vendo aqui que temos 9 alunos, sim, ok. Então, vamos partir aqui para o outro, né? O CPC 46, a mensuração, né, do valor justo, né? E esse, ele não é um CPC que se aprofunde muito, porque ele traz algumas normas, né? E o que acontece? Né? O CPC, o CPC 46, dentro dessas normas que ele está trazendo, né? Deixa eu aproveitar para pegar aqui. Né? Ele traz vários itens e ele é fundamental a gente entender a questão do valor justo, porque dentro do valor justo a gente vai ter vários CPCs que vão estar sempre mensurando, trazendo a ideia do valor justo. Né? E como que eu falei para vocês, né, o CPC 01, que é um CPC muito importante, porque ele é redução do valor recuperável dos ativos, né? E a gente utiliza ele para fazer o teste de impairment, né? E com isso, né, no momento que a gente faz, a gente dentro desse CPC, a gente tem que determinar, né, determinar essa redução. E como que a gente vai determinar? A gente simplesmente tem que reconhecer os valores dos ativos que estão sendo desvalorizados. E para a gente poder estar fazendo esse procedimento dentro do CPC 01, que é o que a gente vai estar falando na próxima aula, né, da redução do valor recuperável, a gente tem que entender muito bem de dois itens, que é o valor justo e o valor em uso. O valor em uso é um cálculo que a gente vai perder um tempo aqui aprendendo, né, mas cai na prova do CFC, é importante vocês aprenderem isso, né, no qual a gente vai estar na quarta-feira trabalhando esse assunto, né, mas o valor justo a gente tem que estar entendendo como que ele funciona para poder trabalhar dentro desse CPC, tá? Então, para iniciar esse procedimento, né, vamos começar aqui, né, lendo aqui o referente ao objetivo do pronunciamento, né? O objetivo do pronunciamento é definir o valor justo, né? Estabelecer em um único pronunciamento a estrutura para a mensuração do valor justo e estabelecer divulgações sobre a mensuração do valor justo, né? Olha só, pessoal, o valor justo, né? Quando a gente vai falar principalmente da questão da mensuração, né? A mensuração do valor justo é baseada em mercado, né? E não é uma mensuração específica de uma entidade, né? Ela vem pelo mercado, né? Para alguns ativos e passivos,
né? Pode o quê? Dentro desses ativos e passivos, a gente pode até haver informações de mercados, né? Ou transações de mercados disponíveis, né, de outros. Então, a gente vai se tá baseando principalmente no mercado. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo bem simples, né? Vamos pegar um exemplo de um carro, né? Você tem um carro. Como que você vai vender esse carro? Normalmente você vai dar uma pesquisada na tabela FIP lá, você vai ver o valor do carro e aí você vai ter uma média, aí você entra nesses sites que vendem carro, né? Então, olha só, você está indo no mercado, aí você vai ver mais ou menos quanto eles estão cobrando, se está um pouco acima, você vê os estados do carro que estão um pouco acima, aí você identifica qual é o seu carro, se ele está acima, se ele está assim, uma situação muito melhor do que os outros que estão sendo pedidos pelos preços, aí tá, você pede um pouquinho a mais, né? E sempre tem aquele choro. Então, no momento que você está fazendo essa pesquisa de mercado, né, você, né, vai o quê? Você vai estar, né, dando o valor justo do seu carro e automaticamente, como numa pesquisa de mercado, a pessoa vai, né, até pode até dar uma chorada, mas no momento que você aceita esse choro e a pessoa aceita comprar, você vai estar o quê? Constituindo, né, a questão do valor justo, né? Ah, mas tem pessoas que vai lá e acham que o carro dele é o melhor carro do mundo, né? Por exemplo, assim, vamos chutar assim, só para concretizar bem o exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um Palio, né? E esse Palio ele é do ano 2000 e ele vale pela tabela FIP R$ 15.000, mas ele assim quase rodonado, o carro está muito novo e eu quero vender por 30 mil, né? É um valor justo? Não, porque as pessoas não vão pagar, né? E automaticamente não vão achar interessante, porque se você botar um carro desse no seguro e for roubado, você não vai receber seus 30 mil de volta. Então tem a questão do seguro. Então, olha só, são vários fatores que influenciam na questão do valor justo. Então, automaticamente as pessoas não vão comprar. Né? Ah, mas pode aparecer um maluco? Pode, mas é aquele negócio. A maioria não vai comprar. É muito difícil aparecer um maluco que dê um valor desse. Né? Ah, mas tem um cara que vende Fusquinha a R$ 50.000. Mas, pô, mas aí ele está falando de relíquia, é outro público, ele está direcionado ao público, não está direcionado ao mercado normal. Né? Então tem diferenças. Né? E aí o valor justo ele vai estar o quê? Né, principalmente naquele mercado que ele se encontra. Esse mercado pode ser um mercado normal, como pode ser um mercado destacado por algum item, depende do produto que você está apresentando. Né? Então, né, contudo, né, o objetivo desse pronunciamento é o que? A mensuração do valor justo em ambos os casos, né? Assim, estimar o preço pelo qual a transação vai ocorrer, e ela não pode ser uma transação forçada, né, para vender esse ativo ou transferir, porque no momento que tiver essa situação que obriga a pessoa a comprar, então a gente já está saindo do valor justo. Né? Não importa a forma de coação que esteja ocorrendo. Se está ocorrendo alguma coisa que se torne obrigado, então a gente não está falando do valor justo. Então, a gente destaca que dentro do CPC 46, né, se tiver alguma coisa forçada, não vai se identificar como valor justo, né? Desculpe, né? Qual é a definição do valor justo? Esse pronunciamento ele vai definir o valor justo como um preço que seria recebido pela venda de um ativo ou seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. Então, isso daqui, essa definição eu tirei do próprio CPC, tá? E aí é o que vai realmente trazendo como funciona. Né? Então é super importante estar entendendo muito bem quando ele fala sobre essa definição. E aí a gente tem aí algumas opções, logo depois que dentro do CPC ele é apresentado, né, quanto à questão do ativo ou passivo, ele traz a questão da mensuração do ativo e passivo. Ele destaca que a mensuração do valor justo, né, destina-se ao ativo ou passivo em particular, né, porque mensurar o valor justo, para isso acontecer, a entidade deve levar em consideração as características do ativo ou do passivo. E se, né, os participantes do mercado
ao precificar o ativo ou passivo na data daquela mensuração, vão levar essas características em considerações, né? Isso quer dizer o quê? E quer dizer exatamente aquilo, dependendo do produto que você esteja falando, do ativo ou do passivo, né? Ele tem que ser o quê? Ele tem que ser levado a essas características daquele produto que você está sendo apresentado, como exemplo do Fusquinha que eu falei, né? Porque vamos dizer que é uma relíquia, né? O carro tá lá com a placa preta, todo original, pouquíssimo rodada, sei lá o que, é um carro de colecionador. Então, no momento que você apresenta isso, você está saindo, você não é um mercado normal, porque o mercado normal, um carro daquele ali vai estar valendo 7 mil reais. Né? Aí, como é um carro de colecionador, é um público diferente, então você vai ver que o valor justo para aquele público diferente ele vai mudar. Né? E, e olha só, e o ativo ou passivo, né, quando a gente fala desse ativo e passivo mensurado ao valor justo, né, ele pode, né, a gente pode ser, né, de qualquer um dos seguintes passos, né, como assim? O ativo passivo, ele pode ser, né, um exemplo de instrumento financeiro, um ativo não financeiro, né? Ou, né, a gente pode botar os grupos de ativos, grupos de passivos. A gente pode estar utilizando qualquer informação para ser mensurada ali dentro do balanço patrimonial, para a gente estar apurando. Então, não só bens, a gente pode ter, né, situações de instrumentos financeiros também sobre, né, quando a gente está falando do valor justo, né? Por exemplo, a gente pode ter ali ações de uma controlada para controladora, né? E automaticamente, então, a gente vai entrar nesses ativos financeiros, né? Também para o valor justo, né? Que eu, inclusive, eu acho até mais fácil de ser mensurado, porque você vai aí, um desses você pode estar, por exemplo, indo numa bolsa de valores para poder estar procurando a questão de ações, né? Ações futuras, né? Opções, né? Então, bem, eu acho até de uma forma mais fácil, né? Porque eu sei que tem uma grande variação, né? Mas, né, a gente tem a facilidade de pesquisar no mercado. Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Então, se está tudo tranquilo, eu vou continuar aqui, né? Vou continuar, né? Professor, Oi, pode falar. só uma pergunta, de quais CPC o senhor falou até agora, além do Eu, 46? eu falei do 12 antes, Do 12 né? só? Exatamente. Eu falei do 12, estou falando do 46. Tá, e Ah, só esses depois dois, né? só, por hoje eu vou falar Ok, só sobre esses dois mesmo, e depois eu vou parar para te falar sobre o VT, né, e sobre a prova, né? ok. Aí já tô quase acabando aí, a gente já vai parar para conversar sobre isso, tá ok? Inclusive, eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Ah, tá, Leonardo foi você que perguntou, tá ótimo então, então vou voltar aqui. Então, né, para finalizar, né, a questão, né, eu queria deixar bem claro, né, que a mensuração do valor justo, né, ela vem o que? Ela vai presumir que o ativo ou passivo é trocado em uma transação não forçada entre participantes. Então é bem legal a gente estar se destacando isso, porque eu já vi várias questões na prova do CFC e questões de concurso, né, que menciona isso e exatamente por não estar mencionando ou trazendo essa informação errada, muita gente erra porque não presta atenção. Então tem que sempre focar que é uma transação não forçada para estar se encaixando como valor justo, né? Então não forçado entre os participantes do mercado, né? Não importando se é uma venda de ativo, uma transferência de passivo, né? Na data da mensuração nas condições atuais do mercado. E por último, pessoal, só para finalizar, né, que eu gostaria de deixar também, né, determinado aqui que a mensuração do valor justo, ela vai o quê? Presumir que a transação, né, para a venda de um ativo ou a transferência de passivo ocorre no mercado principal, né? Assim, né, a gente pode que o que a ausência desse mercado principal no pode ser passado o quê? Para um mercado mais vantajoso. Então, a gente pode estar identificando essa operação dando no mercado principal, ou de repente a gente pode estar
correndo atrás de outras, né? Porque, por exemplo, por isso que eu trouxe o exemplo do carro, que é um exemplo simples, mas ele explica isso muito bem, né? Porque você não tem um mercado só, né? Você tem vários mercados, mesmo de um único bem. E aí você tem que tentar encaixar, né, para ver se você se encaixa esse bem nesse mercado para você poder ter um valor maior, mas sempre lidando que ao valor justo. Tá, pessoal? Então, o valor justo ele vai se caracterizar em si dessas informações. Mas, né, para fechar a questão do CPC 46, é o que eu peço que vocês, isso tem que ser guardado, é a definição do valor justo. Foi o que eu copiei aqui, né, do CPC, porque essa definição ela é fundamental, né? Ela resume todo o CPC 16, que diz, né, deixa eu ler aqui, ó, que ó, o pronunciamento define valor justo como o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Então, isso aí é o tópico principal para o CPC 46, tá, pessoal? Então, fiquem ligados nisso, que com certeza vai cair questões parecidas na prova, tá, pessoal? E não só na minha prova, não. Vai cair na prova do CFC também. Tá ok? Pessoal, dúvidas, né? Queria saber se tem alguma dúvida, né? No momento que vocês vão botar as dúvidas, eu vou dar uma parada aqui na gravação. Daqui a pouco eu volto a gravar, tá? Só um minuto. Então, só para me despedir aqui na gravação. Boa noite a todos. Interrompendo a gravação, um abraço.